Olá, boa noite. Você que está acompanhando a TV Câmara está iniciando mais um programa Política em Ação. E o nosso assunto de hoje é a Agenda 2020, um movimento que tem como objetivo transformar o Rio Grande do Sul em um estado melhor. Aqui comigo, Eduardo Capelari, coordenador do grupo temático da educação da Agenda 2020. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um privilégio poder utilizar a TV Câmara para estabelecer comunicação com a cidade de Passo Fundo e região. Eduardo, eu começo te perguntando, explicar um pouco para as pessoas o que é a Agenda 2020, o que é esse movimento? Eu acho que é importante, a população que nos assiste entender que a Agenda 2020 ela é um movimento que é organizado por uma organização não governamental que chama Apollo RS. Essa organização ela foi montada nos anos 90, 94, 95 e ela tinha num primeiro momento a intenção de se constituir uma agência de desenvolvimento do Estado em que, através de um conjunto de técnicos, de parceiros, se buscaria investimentos privados no Rio Grande do Sul. E isso, basicamente, era um movimento que essa organização tinha nos anos 90. A partir do final dos anos 90, se constituiu, na verdade, o movimento Agenda 2020, em que, através desse movimento, se estabeleceu um conjunto de indicadores, objetivos e indicadores de desenvolvimento do Estado, não somente do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social. Então, indicadores de educação, de saneamento, de saúde, desenvolvimento econômico também, e num primeiro momento era um conjunto de indicadores estaduais e a partir de um segundo momento, a partir dos anos 2000, passaram a monitorar também indicadores dos principais municípios do Rio Grande do Sul e hoje de todos os municípios. Essa organização, acho que é importante comentar, ela é financiada, organizada, articulada por um conjunto de empresários, empresas e federações empresariais. Então participa, por exemplo, do Conselho de Administração da Agenda 2020, a Federação, a Fiergs, a Fecomércio, empresas como o Banrisul, tem representante do governo do estado e tem representante de um conjunto de empresas aqui do Rio Grande do Sul, Gerdau, RBS e assim por diante. A partir de outubro do ano passado, a IMED passou a integrar o Conselho de Administração. Então, não tem nenhum ano ainda em que eu, na condição de diretor da IMED, participo desse fórum que é o Conselho de Administração. E aí, portanto, recebi agora em março o convite de integrar e coordenar o fórum temático da educação, porque toda a agenda é organizada por temas, setor. Então, logística, educação, saúde, infraestrutura, segurança e assim por diante. Ela possui 3 pilares, de informar, mobilizar e transformar. Isso tudo transformar o Rio Grande do Sul num estado melhor. Como eu falei, o objetivo é buscar soluções aí para o estado. Exatamente. A questão toda assim, tem de princípios básicos, Você tem determinadas ações ou políticas que elas deveriam percorrer no tempo para além de um ou dois governos, elas deveriam ser políticas de estado. Como nós temos na nossa história do Rio Grande do Sul e do Brasil oscilações, digamos, de governo, você não tem, na realidade, perspectiva de que determinadas ações elas perdurem por muito tempo. Então, a perspectiva da agenda é constituir um espaço, um fórum que mobilize a sociedade civil do Rio Grande do Sul para determinados temas, independentemente de quem esteja no governo, para que determinadas questões tenham atenção do governo do estado e da própria sociedade por mais tempo do que um governo. Então, é 2020, é 2020, porque lá atrás se tinha a perspectiva que até 2020 um conjunto de questões estariam resolvidas. Hoje, o 2020, ele não tem mais a ver com o tempo, ele tem a ver com uma marca. A Agenda 2020 é uma marca de um movimento que tem a pretensão de promover debate, reflexões e mobilizar a sociedade gaúcha para que determinadas questões sejam resolvidas. Então essa é a linha de atuação. Portanto, todos os anos e durante o período eleitoral de 4 em 4 anos em que se elege governo do estado e Assembleia Legislativa, se mobiliza o Rio Grande do Sul, como vem ocorrendo esse ano, para se construir um conjunto nestes temas, um caderno de propostas e se chegar até final de setembro, antes ainda da eleição, ter o caderno pronto para que ele possa ser entregue aos candidatos ao governo do estado. Na última eleição, nessa eleição nesse mandato que está encerrando do governo do estado, foi entregue para os 2 candidatos que foram no segundo turno,
E dentre esses temas, por exemplo, que foram entregues, um deles, inclusive, virou já lei aqui no Rio Grande do Sul, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, entendeu? Que é um mecanismo de controle das contas públicas para que nós possamos diminuir ou zerar o déficit do Estado. Esse tema, por exemplo, fazia parte do eixo temático gestão pública e era uma das proposições que a agenda tinha à época. Agora, como nós estamos rodando, né, nós tivemos encontro em Passo Fundo, já tivemos em Uruguaiana, já tivemos em Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul. Até o final do período aí de agosto, encerram-se as cidades e a equipe técnica em Porto Alegre fecha o documento base que vai ser entregue para os próximos candidatos. Eu ia perguntar justamente isso. O interessante é que esse movimento não acontece apenas na capital do estado. Diversos municípios, como Passo Fundo, estão mobilizados também. Exatamente. Nós temos assim, o Rio Grande do Sul ele tem uma peculiaridade, digamos assim, se nós compararmos com o estado de Santa Catarina, por exemplo. O estado de Santa Catarina ele tem uma distribuição e um desenvolvimento regional muito mais distribuído, digamos assim, do que o Rio Grande do Sul. Porque você tem Florianópolis, a capital, mas ela não tem a importância econômica que tem Joinville, que tem Blumenau, que tem Chapecó e assim por diante. No Rio Grande do Sul, nós temos uma alta concentração de economia e de poder ainda na região metropolitana de Porto Alegre e na Serra Gaúcha. Certo? Então pega a metade sul do estado, é uma região empobrecida. A região norte é uma região de Passo Fundo para a Serra, é uma região que tem PIB mais consistente, mas ainda não está muito bem distribuído. Então, qual é o esforço que se faz na Agenda 2020? Envolver lideranças empresariais, políticas, sindicais, instituições de ensino de todo o interior para que essa agenda ela possa ter esse documento base, ele possa ter uma representatividade do que as regiões todas estão pensando. E ela reúne dados da cidade, por exemplo, dados da saúde, dados de segurança, e vai fazendo esse levantamento. Perfeito. A sinaleira que a gente fala, ela pode ser consultada, né, no site da Agenda 2020, que é agenda2020.org.br, entendeu? Ela pode ser consultada e está ali permanentemente. Na verdade, é um subsídio para tomadores de decisão. Qualquer prefeito do estado que quiser acompanhar os indicadores da sua cidade vai encontrar, na verdade, nesse painel permanente, que ele é todo digitalizado, que a agenda constrói. Então, ou seja, ela no fundo, ela é um ambiente técnico em que determinadas informações elas estão disponibilizadas para a população gaúcha e para líderes políticos do modo geral, e ao mesmo tempo, de tempos em tempos, mobiliza para que as pessoas façam reflexões sobre aqueles temas que nós ainda não conseguimos resolver, para que eles possam ser encaminhados de uma forma mais objetiva em termos de propostas. A sinaleira é uma ação dentro da Agenda 2020. É uma ação dentro da Agenda 2020. E o que seriam os desafios das cidades? Também é um movimento, uma ação que a Agenda 2020 tem acompanhado, é justamente esses indicadores. Porque tem uma questão que ela é assim, o desenvolvimento do Estado, ele passa por, digamos assim, duas grandes questões. Uma delas é ter o papel do Estado em si, eu estou falando aqui governo, né, ente público, e a outra é o que a sociedade civil vai tomar de ações a partir da iniciativa privada de um ente que não é público, né? Então, em última análise, tem determinados temas que eles vão demandar o papel do governo e outros não dependeriam do governo, dependeriam que as regiões tivessem uma capacidade de auto-organização para que se conseguisse se resolver problemas. Né? Desenvolvimento econômico, por exemplo, na visão do pessoal que participa da Agenda 2020, não depende só do Estado, né? Depende, obviamente, de uma iniciativa privada forte, de empresários, de empreendedores que queiram fazer as coisas acontecer. E isso não depende única e exclusivamente lá do ambiente político de Porto Alegre, depende de como cada região do Rio Grande do Sul vai se movimentar. Então, ir também a cada uma das regiões e lançar essa questão do papel das cidades polo, né? O papel que Passo Fundo tem, Caxias do Sul tem, Santa Maria, Pelotas, Santa Cruz, são cidades que têm capacidade de indução desenvolvimento regional, pelas articulações econômicas que podem construir, certo? Então, o desafio também de mobilizar estas cidades ele tem relação com isso. Você falou um pouco dos parceiros no início, Banrisul, Sebrae são parceiros. Também a agenda conta com voluntários.
as pessoas podem participar, a comunidade geral que está nos assistindo, gostaria de conhecer, participar da Agenda 2020? Sim, pode participar. A Agenda 2020, quando a gente fala em voluntários, é que nos grupos temáticos, a participação ela se dá basicamente por pessoas que estão trabalhando voluntariamente. A agenda em si, a Polo RS, que é a organização, ela tem um grupo de 6 ou 7 pessoas trabalhando. Então é um grupo pequeno, que é um grupo remunerado, que é o grupo de técnicos. Toda a participação que se dá nos fóruns, ela se dá a partir de trabalho voluntário e os fóruns reúnem, assim, digamos, a inteligência do Rio Grande do Sul. Você tem professores de todas as universidades, você tem empresários de todo o estado, de todas as áreas, gente que trabalha com segurança pública, gente que trabalha com logística, assim por diante. É uma questão mais de interesse mesmo das pessoas se vincularem. O contato para isso também é via site, entrar no site da Agenda 2020, fazer uma ligação, se colocar à disposição, que passa a entrar no rol das pessoas que vão ser convidadas a participar dos eventos em si, das atividades. Perfeito, Eduardo, nós vamos encerrando esse primeiro bloco do nosso programa. Em seguida retornamos com outras informações sobre a Agenda 2020. Estamos de volta com o programa Política em Ação aqui na TV Câmara, que hoje fala sobre a Agenda 2020. Aqui comigo, Eduardo Capelari, que é o coordenador do grupo temático da educação da Agenda 2020. Eduardo, e no nosso segundo bloco eu gostaria de falar um pouco mais justamente sobre a educação. Então, como é que funciona esse grupo temático, né, que tu coordena? Esse grupo temático, ele se reúne também, como já falamos no primeiro bloco, com uma certa sistematicidade. Ele é constituído, na verdade, pelas principais instituições de ensino do Rio Grande do Sul. E como eu recebi o convite em março, agora, para coordenar esse grupo, na verdade, esse grupo ele está se reconstituindo. Eu vou ter reunião agora, inclusive, dia 5 de junho, na próxima semana, em Porto Alegre. A gente vai conversar, na verdade, com o diretor executivo da Agenda 2020 e já com mais 2 ou 3 professores de lá, de quais serão as instituições que serão convidadas, quais pessoas e qual é a agenda de trabalho que vai se ter até o final do ano. Mas em linhas gerais, o objetivo desse grupo, desse comitê, digamos assim, trazer as contribuições, as inteligências das instituições de ensino, no sentido de se constituir um diagnóstico das questões principais da educação do Rio Grande do Sul e a partir disso construir propostas mais técnicas para a área. Essa é a linha de raciocínio. Para a gente entender também um pouco da importância dessas questões, veja só, o atual secretário estadual de Educação, que é o Ronald Krumenauer, ele foi diretor executivo da Agenda 2020 desde os anos 90. Então, uma parte das questões que estão sendo debatidas hoje no Rio Grande do Sul relativas à educação, elas já são fruto, né, de diagnósticos que foram constituídos pela agenda em períodos anteriores. Estou falando uma parte porque nem todos os temas que o secretário está enfrentando vêm daí, mas uma parte dos temas está vindo daí. Deu uma coincidência, na verdade, de alguém que ao longo de muito tempo ficou à frente da Agenda 2020. Quando houve a troca de secretário, ele recebeu o convite do governador, acabou sumindo e está tentando lá constituir, né, vai ficar 1 ano e meio como secretário, algumas questões que a agenda já tinha diagnosticado há algum tempo atrás. Também não envolve só ensino superior, né? Você, por exemplo, é coordenador de uma instituição de ensino superior, mas é também esse diagnóstico dos anos iniciais e dos anos finais. Isso, não, o diagnóstico basicamente ele se dá na educação básica, até o ensino médio, entendeu? Ele não chega a tematizar questões de ensino superior de forma mais profunda, né? É muito mais aquilo que o Estado precisa em relação à sua educação, do básico ao ensino médio, como base competitiva para a sociedade gaúcha em termos de formação de pessoas, né? Qual é o perfil de formação que nós temos que ter para atender uma sociedade, um mundo que está em constante mudança. E como estão os índices de Passo Fundo na educação, Eduardo, que é a área que tu coordena, né? Como são os nossos índices? Os índices de Passo Fundo, isso foi apresentado quando nós tivemos um encontro aqui em Passo Fundo da agenda. Tem um conjunto de índices, de indicadores, melhor dizendo, que Passo Fundo está à frente do Estado. Vamos colocar assim, PIB, quando eu falo em relação à média do Estado, né? PIB, desenvolvimento
de saneamento básico em relação a algumas cidades nós estamos à frente, né? Então tem um conjunto de indicadores que nós estamos bem. Na educação nós estamos na média, um pouco abaixo da média do Estado. Então, digamos assim, olhando aqui para as lideranças políticas da cidade, empresários e tal, se nós queremos tornar também a cidade, mantê-la competitiva na formação de recursos humanos, de gente para os próximos 10, 15, 20 anos, nós vamos ter que dar atenção mais fortemente para a qualidade da educação de Passo Fundo e do entorno, né? Esse encontro também, o prefeito municipal participou, tu falava antes da importância dos prefeitos analisarem esses índices, né? Então, o que nesse encontro foi passado, né, para a administração aqui local? Aqui acho que esse encontro, na verdade, ele teve dois grandes objetivos, né? O primeiro deles, obviamente, foi integrar o trabalho da Agenda 2020 com Passo Fundo e região. Aí nós tivemos a participação de várias prefeituras da região, né? A participação na abertura do prefeito Luciano, né, que prestigiou todo o trabalho que vem sendo realizado, um conjunto de secretários municipais que participaram do evento no dia, e nós também tivemos prefeituras da região, Soledade, Marau, Lagoa Vermelha, prefeito Bonotto, Lagoa Vermelha, participou, Carazinho, quer dizer, estou citando algumas cidades, mas um conjunto de cidades da região. Então, integrar a agenda com essa grande região norte que nós que moramos aqui, muitas vezes não nos damos conta da importância que essa região tem hoje para o Estado, né? Passo Fundo é a sexta ou sétima economia do Rio Grande do Sul, e esse entorno, na verdade, é um dos polos mais dinâmicos da economia do Estado, se nós olharmos os últimos 10 ou 15 anos. Então, integrar a agenda, lideranças estaduais, nós tivemos a presença do presidente Busnello, que é um empresário de Porto Alegre, Humberto Busnello, fazendo a abertura e participando das atividades todas. Participou seu Antônio Roso, que é membro da diretoria da Fiergs, é um empresário aqui da região. Então nós tivemos assim uma participação, Sérgio Zafra, um conjunto de empresários que participaram. E o segundo grande objetivo foi chamar a atenção da região, e isso vem acontecendo em todas as cidades do Rio Grande do Sul, para a qualidade das contas públicas do Rio Grande do Sul, porque um dos grandes temas da agenda para esses próximos 4 ou 8 anos, né, que vai ser entregue isso aos próximos candidatos a governador, como o Estado vai resolver seus problemas se ele está literalmente quebrado, né? Então aí na apresentação, quer dizer, dentre as atividades nós tivemos a apresentação pela economista Patrícia Palermo, que ela é economista-chefe da FEComércio, de um retrato de como é que estão as contas públicas do Rio Grande do Sul. O que ela demonstrou? Que em 40 anos de história, dos últimos 40 anos da história do Estado, apenas 7 anos o Estado não fechou com déficit. Então, assim, nós vemos uma sociedade que faz 40 anos que o governo ele pega dinheiro emprestado, não consegue fechar suas contas sem se financiar de alguma forma. Isso fez com que o Estado perdesse totalmente a capacidade de investimento, não investe, não tem dinheiro para investir, e que os serviços públicos, do modo geral, se deteriorassem. Então, qualidade da educação, qualidade da segurança pública, qualidade de um conjunto de outros serviços, depende de manutenção adequada de pagamento de salários, de equipamentos, né, de reformas de escolas, por exemplo. E o Estado do Rio Grande do Sul é um dos estados da federação hoje com a menor capacidade de manter isso em dia. Vídeo que aconteceu ao longo deste governo, em que quase todos os meses nós tivemos atraso de salários. Obviamente que a agenda ela não tem uma perspectiva partidária, né? Esse diagnóstico foi mostrado em 40 anos, sucessivos governos de todos os partidos utilizaram os mesmos instrumentos, se financiaram de uma forma inadequada e deixaram o Estado num estado de insolvência. O cidadão gaúcho e mesmo os principais líderes dos principais partidos não vão conseguir enfrentar isso fazendo de conta que o problema não existe, né? Ou apontando o dedo um para o outro achando que o culpado está em A, B, C ou D, ou seja, essa prática ela é uma prática sistemática de todos os que passaram por lá e levou o Estado numa situação em que, se nós não tomarmos as providências ao longo desse próximo período, nós vamos ter um Estado que vai perder cada vez mais competitividade, porque se o Estado está quebrado, não consegue manter um ambiente regular, né? Isso isso prejudica o ambiente econômico, faz com que empresários, jovens inclusive, que sejam empreendedores, que queiram montar os seus negócios, pensem 2 vezes antes de montar um negócio no Rio Grande do Sul, montar em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo. Você pode ter muitos talentos que enxergam o Estado não como um local adequado e pensem em ir embora. Então,
o que tem que se fazer? Um tema aí é resolver o problema das contas públicas. Esse foi o segundo objetivo dessa vinda para Passo Fundo, ou seja, além de integrar na região, também chamar atenção para esse tema e mobilizar a sociedade gaúcha para a resolução. E a agenda faz justamente um movimento também de conscientização na hora do voto, né? As eleições, como tu falava, está sendo elaborado esse caderno, mas também é chamar a atenção da população de quem vai depositar o seu voto. Perfeito. E aí teve agora essa semana, o presidente Humberto Busnello deu uma entrevista no Jornal do Comércio aqui no Rio Grande do Sul, que coloca assim, por um bom tempo, inclusive o foco da agenda foi sobre o executivo. Ou seja, tentar mobilizar o governador eleito para que determinadas reformas fossem realizadas. O foco do próximo período, a entrevista dele inclusive já determina isso, ela vai ser sobre o legislativo, ou seja, a importância de nós elegermos deputados estaduais, federais também, presidente da República, tudo, mas especialmente deputados estaduais que estejam comprometidos com uma pauta de resolução desses problemas. Até porque acontecem, então, assim, conquistas, como a aprovação da lei da responsabilidade fiscal. É através de pessoas mobilizadas que conseguem, né, levar os assuntos em pauta para votação na Assembleia, por exemplo. Exatamente. A grande questão é que, assim, nós temos uma democracia, em termos de Brasil, né, que ela é muito jovem, é muito recente. Né? Vamos falar de abertura democrática, nós falamos do final dos anos 80 para cá. Então nós não temos assim uma cidadania completamente consciente do seu papel. Na prática, um sistema democrático não pode funcionar única e exclusivamente com eleição. Quer dizer, você faz a eleição e depois não acompanha o parlamentar com o qual você elegeu. O direito ao voto é o primeiro passo, ele é fundamental, é importante. Liberdades democráticas são fundamentais. Agora, o que o cidadão precisa se conscientizar, que individual ou coletivamente, ele precisa realizar acompanhamento do parlamento. O que é votado, os interesses de quem, quais são as consequências de cada voto, né? Esse é o grande avanço que nós precisamos ter em termos de democracia, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, né? Não é uma coisa diferente. E é para isso que a agenda, em última análise, também está chamando a atenção. Ela não vai dirigir o voto de A ou B, vota neste ou naquele, mas é o seguinte, quer dizer, você tem um papel de acompanhar o que é discutido e o que é votado. Eduardo, antes da gente encerrar, eu gostaria que tu deixasse, então, um convite à população para conhecer mais a Agenda 2020, né? E também o trabalho, os índices que estão da nossa cidade lá disponibilizados no site. Isso, convidar todos, né, a acompanharem a sinaleira, acompanharem o movimento da Agenda 2020. Já falei aqui, agenda2020.org.br é o site, as pessoas que tiverem interesse terão acesso tanto a dados da sinaleira quanto à questão também das principais notícias e atividades que são realizadas. Eu acho que a mensagem final é essa: nós precisamos constituir uma sociedade civil mais participativa e mais comprometida com o acompanhamento daquilo que nossos representantes realizam no parlamento. Eduardo, muito obrigada pelas tuas informações, pela participação aqui na TV Câmara. Muito obrigado pelo convite e parabenizar vocês pelo trabalho constante e sistemático. Obrigada. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou no programa Política em Ação, hoje sobre a Agenda 2020. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.